Boa noite a todos. Como a Roseli falou, meu nome é Kaique. Atualmente eu estou com 28 anos, tenho EB distrófica recessiva. E pessoal, para começar, eu quero dizer que eu estou impressionado com a palestra de vocês. Assim, foi uma melhor que a outra. Eu ficava olhando, maravilhado, sabe? Começando pela palestra dela, eu adorei a parte que você falou de prurido, eu vi as lesões cicatrizando. Então, assim, é realmente algo que muda a nossa qualidade de vida. Algo que me chamou muita atenção é a questão de abertura de boca, a língua presa, que eu também tenho isso, e incomoda bastante, porque você vai no dentista, então é complicado. Então, assim, todo um tratamento, até de cicatrização de lesão, é muito importante. Câncer, graças a Deus, eu ainda não tive, mas assim, você vê que pela probabilidade, quanto mais velho você fica, mais probabilidade você tem. E assim, eu vou assumir algo para vocês que eu nunca falei, nem para meu pai, nem para minha mãe. O meu maior medo na vida é pegar câncer, porque para mim isso seria uma sentença, sabe? Mas vendo essa palestra hoje, eu vi que não é uma sentença, é um diagnóstico. Então, assim, obviamente que não é fácil, é uma etapa complicada, mas que tem um tratamento, tem uma saída. Então, assim, fiquei feliz em saber disso. E aí, abordando agora a cirurgia de mão, eu vou dizer que é um assunto que eu tenho um pouco mais de propriedade para falar, porque eu já fiz 7 cirurgias de mão, tá? Todas ali na minha infância e a última no início da minha adolescência. E assim, eu nasci em 95, então eu fiz ali no começo dos anos 2000. E naquela época não tinha curativos adequados como tem hoje, que é traumático, na hora de tirar é tranquilo. Eu nunca fiz nenhum curativo em centro cirúrgico, então todos eram ali, como dizem na Bahia, na tora mesmo, negócio pegando, e aí você tinha que colocar água, esperar um pouquinho ali, meio que banho-maria, e aí ia tirando o gás e o rayon com Dersane, e aí perdia muito sangue, doía demais. Assim, eu falo que hoje eu tenho um limiar de dor muito alto, porque eu fui forjado por isso, sabe? Foi uma experiência que eu lembro que era toda sexta-feira eu tinha que fazer curativo. E a sexta-feira eu odiava. Hoje em dia eu adoro sexta, sextou, né? Mas naquela época, meu amigo, era triste. Assim, eu chorava antes de chegar. Era um transtorno mesmo. Mas que eu fiz as cirurgias porque eu precisava muito de autonomia para me inscrever. Porque hoje em dia, tudo bem, você vai para a escola, tem o notebook, tem o tablet, tem o celular. Mas estamos falando dos anos 2000. Não tinha essa mobilidade. Então, ou eu escrevia, entendeu? E assim, eu precisava aprender para ser a pessoa que eu sou hoje. Aí você me fala, pô, Kaique, mas dá para escrever com as duas mãos, segura lá, tal. Dá. Mas se você prestar atenção, as pessoas que fizeram cirurgia de mão, elas seguram o papel com uma mão e escrevem com a outra. Porque se você for tentar escrever assim, o papel vai escorregar. Então, na hora da prova, por exemplo, você não pode deixar um estojo em cima da mesa para prender o papel nem nada. Então, assim, eu precisava de uma abertura de dedo para realmente estudar e aí me tornar a pessoa que eu me tornei hoje. E aí, a última cirurgia que eu fiz, faz mais ou menos uns 12 anos, durou bastante o ganho, então, assim, demorou para atrofiar novamente, grudar os dedos. Por que eu digo isso? Porque quando eu era criança, chegou a fazer 2 cirurgias no mesmo ano. Tá? E aí eu colocava os fios, tirava, falava, pô, graças a Deus, estou dando jóia, os dedos estão todos abertos, está tudo certo. Dava 6, 8 meses, grudava. E aí tinha que ir lá de novo, e todo o transtorno, e dor. Mas eu, como eu disse, apostava nisso e queria isso porque eu precisava para estudar. E aí da última vez, durou bastante tempo, consegui me formar na faculdade, beleza. Hoje em dia, você deve se perguntar, pá, beleza, Kaique, você já contou sua história, mas e aí? Hoje em dia você vê minhas mãos, não tem nenhum dedo, está assim, meio que atrofiado. Meu pulso também está extremamente atrofiado, ele não volta mais, tá? Esse daqui é o máximo. Você se pergunta, você faria de novo? Provavelmente sim. Tanto que, no final do ano passado, eu tentei fazer um procedimento com anestesia local para abrir um dos dedos, só para mim ter uma pinça, para mim comer com uma mão só. Porque, assim, para mim, é constrangedor ter que comer com as duas mãos. Eu acho complicado, eu não acho esteticamente bonito, sabe? Para mim isso pega muito. Então, o meu sonho hoje não é nem escrever, porque como eu disse, pô, eu trabalho no notebook, beleza, eu me viro. Mas o ato de comer, para mim, é complicado. Eu queria conseguir segurar o garfo com a mão só. E aí cheguei a fazer esse procedimento com anestesia local, abriu
Só que assim, não cicatrizou, tentei todos os curativos durante 4, 6 meses, não cicatrizou. Aí um dia eu deixei sem curativo, fechou, já era, tchau, obrigado. E aí eu pensei, pô, beleza, vamos lá, vamos fazer a cirurgia para colocar o fio, a raquete e tal. O que eu penso, e a minha limitação hoje é o seguinte, eu gosto muito da minha autonomia, é o que eu mais prezo. Tá? Então, eu poder fazer as coisas sem depender de ninguém. E a partir do momento que eu coloco uma raquete, eu vou ficar dependente do meu pai, da minha mãe, para tomar banho, para almoçar, até para trabalhar, etc. Então, eu não sei se eu estou preparado psicologicamente para isso, porque essa parte me pega muito. E aí, para finalizar, até para não me estender muito, você que tem EB, não sou eu que tenho que decidir ou dar uma opinião, ou nenhum dos médicos, obviamente que eu respeito a opinião deles, mas é você, e não é nem sua mãe, é você que tem que pesar. Olha, vale a pena fazer a cirurgia ou não vale a pena? Porque sim, a reassertiva provavelmente vai ter. Pode ser que dure mais tempo, pode ser que seja mais rápido. O que eu falo de dica é tentar utilizar a órtese para dormir, colocar curativo ali no meio dos dedos, forçar um pouco mais, usar luva, fazer fisioterapia, mas mesmo assim você fazendo tudo isso, provavelmente vai voltar. Então você tem que pensar, pô, será que vale a pena eu ter um transtorno para ter um ganho de talvez 1 ano, talvez 10 anos? Pô, vale, vou arriscar. Porque sempre é um tiro no escuro, a gente não sabe quanto tempo vai durar. Então, como eu disse, para mim hoje, talvez valeria a pena porque eu quero voltar a comer com uma mão só. Só que essa vontade não é maior do que o medo que eu tenho de ficar dependente do meu pai por 3 meses, 1 mês e meio. E assim, por que eu falo 3 meses? Porque, pô, o pós-operatório é bem complicado. E minha mão chegou num estado que está bem difícil. Então eu sei que não vai ser rápido, não vai ser negócio de 15 dias e tira o fio. Quanto mais tempo você demora para fazer, mais difícil tá, os doutores devem saber disso, então você tem que ficar mais tempo com fio para não voltar a atrofiar, etc. Então, enfim, essa foi minha contribuição, espero ter ajudado vocês. Kaique, obrigada. A gente vai ter um tempinho para fazer as perguntas e eu vou inverter um pouco a ordem, porque eu vou aproveitar a fala do Kaique, que foi maravilhosa. O Kaique estava um pouco receoso de subir no palco para falar sobre a experiência dele, mas ele arrasou. E eu queria fazer a pergunta para o doutor Adel, então, aproveitando o gancho do Kaique, e perguntar para ele se a idade faz diferença no resultado da cirurgia. Eu vou só complementar, porque a gente sabe que quanto mais tempo passa, outras alterações podem surgir. Então, essa idade do paciente, ela faz resultado na qualidade do resultado da sua cirurgia? Há 2 coisas aqui que precisam ser salientadas. E sim, claro, você tem toda a razão. Quanto mais cedo você fizer, você vai ter menos complicações. Então, para mim, como cirurgião, é muito mais fácil, menos tempo para começar a mexer os dedos e para ter outros tratamentos. Mas quando o paciente é mais velho, você pode depender mais do paciente, dele ou dela, da terapia física ou de reabilitação. Então, isso tem prós e contras, e esse aqui também tem prós e contras. No que dependesse de mim, eu digo, faça o mais rápido possível, o mais cedo possível. E toda essa parte de reabilitação e de cooperação vai depender da família e dos cuidadores, mas a cirurgia será muito mais fácil, manejo da dor também vai ser menos doloroso. Pelo menos é o que eu acredito. Muito obrigada, doutora Adel. Doutora Graciela Manzur. Doutora Graciela, quais têm sido os principais desafios na aplicação dos imunobiológicos nas pessoas com EB? Especialmente em relação à adaptação das necessidades de cada paciente. En general, el desafío en realidad para nosotros, ¿no? Es primero es off-label, o sea que tenemos que pasar por un comité de ética para justificar
Entonces llevamos más tiempo. Por segundo lugar, son drogas que en general las prepagas, y más si no está establecido el uso, ¿sí? Porque esos labels más lío hacen. Más o menos 2 meses y más. Después, en general, los pacientes aceptan, porque ellos están en general desesperados y ya tuvieron, no es que yo hago este tratamiento y no te hice otros. Ya hice corticoides, ya hice los tópicos, ya hicimos psicología y todo lo que uno va buscando de que serían las posibilidades que pueden ayudar a este paciente, lo hicimos. Entonces, al ver estos artículos, ellos mismos te traen los artículos diciendo, y si probamos que así, en realidad hay una relación médico-paciente que ayuda a que lo podamos hacer. Y realmente la respuesta en los que los usé fue muy buena. Y nosotros, si bien hace unos años atrás teníamos cosas, decís, no lo usé, al usarse tanto en dermatitis atópica, es un medicamento que si lo usamos en ellos, lo usamos en chicos, que a partir de los 6 meses del año ya lo podemos usar y vemos una buena respuesta, ¿por qué no? De última lo suspendemos y listo. Igualmente, obviamente, hacemos los controles. En general, con el dupilumab, sabemos que tenemos que hacer el control ocular, porque a veces podemos tener problemas, pero en la gran mayoría también no tuvieron complicaciones y realmente les cambia el prurito. El problema sería seguirla consiguiendo. Gracias. Pero, perdón, ¿no? Esto es porque sí es el inconveniente a veces cuando tenemos el cáncer de piel. Por ejemplo, el rigosertib me hubiera gustado para paciente y no lo logramos, ni siquiera llamando, haciendo entrevistas, no lo pudimos lograr. Y bueno, todavía nos falta más tiempo. E agora, para o Dr. Andrew, o estudo, são 2 partes da pergunta. A primeira parte é: o estudo com rigosertib tem efeitos colaterais, como a quimioterapia? E a segunda parte: e quais seriam os próximos passos para completar o estudo? Muito obrigado pelas perguntas. Sim, do perfil de efeitos colaterais são vastos. Eles não são tão ruins assim que sejam associados com a quimioterapia ou com a radioterapia. Mas há efeitos colaterais. E o principal deles, você pode ter irritação no trato urinário. E isso é devido, talvez, pode proliferar bactéria, enfim. Os 2 primeiros pacientes tiveram hematúria severa, e aí nós mudamos a dose, nós baixamos a dosagem, e há outros medicamentos que você consegue também minimizar, e funcionou muito bem. Mas foi o único efeito colateral que nós percebemos. O perfil foi muito bom. O perfil de efeitos colaterais realmente foi, melhor dizendo, nesse caso, reações adversas. Foi irritação na bexiga. E a segunda pergunta era quais são os próximos passos, isso? Quais são os próximos passos para completar esse estudo? A gente precisa de mais pacientes, isso é fato. Precisamos também que a empresa que fabrica o medicamento, que ela dê apoio e pense E eu espero que o próximo passo, na verdade, é convencer a FDA, a nossa Anvisa, é que essa é uma entidade separadamente que nós conseguimos obter definições e assim nós conseguiríamos autorização para comercializar a droga. E aí isso, obviamente, vai se expandir e com esses estudos que já foram iniciados. E aí, fase global seria a fase 2. Então, é assim que a empresa volta às designações e com uma aplicação de designar o câncer advindo de EB, realmente é um subtipo raro da EB distrófica recessiva. E aí a gente pode ter mais testes e passar para a segunda fase. Então, agora a gente está com o dedo cruzado para que isso aconteça. E nesse meio tempo, os estudos ainda estão em aberto. E a empresa já disse que eles estão provendo medicamento para uso compassional para que a gente tenha o compliance.
Mas eu entendo que alguns pacientes que foram tratados nessas condições. So let's cross our... Então, manter os dedos cruzados aqui, né? Agora, a gente pode abrir, Liz? Acaba. Alguém quer fazer alguma pergunta? Porque Liz está ali já. Alguém quer fazer alguma pergunta? Então, vamos abrir para uma pergunta. Uma pergunta. Está indo aí. Agora a gente já está no final, Elis. Daqui é para festa. Eu me chamo Jorge e sou de Manaus. Tenho 58 anos. Gostaria de fazer a pergunta para o doutor da cirurgia de mão, né? Na minha idade, qual a possibilidade de dar certo, de não voltar mais assim, a grudar como antes? Não é totalmente grudar a minha mão, né? Ainda tem alguns... Ainda posso escrever, ainda posso pegar a colher ainda, mas a possibilidade, nós que temos EB, a possibilidade é muito grande de grudar, né? De ficar mais todo fechado. Então, qual a possibilidade, doutor, de eu fazer essa cirurgia e melhorar mais a qualidade de vida? Okay, well, Antes de mais nada, isso vai depender da discussão entre o cirurgião e você. O que você sente falta? O que você está buscando com a cirurgia? Se o que você estiver buscando justificar fazer a cirurgia, então, claro que você pode fazê-la. Contanto que você saiba, e eu tenho certeza que você disse que você sabe, que é possível que volte, que a aderência retorne, que eles se unam de novo. Mas a sua motivação, você pode manter por conta da sua motivação, você pode manter isso por muito mais tempo. O cuidado correto, pelo que eu vi aqui, você tem tudo. Então, a motivação que eu vi das falas de todos vocês aqui hoje, você consegue manter essa mobilidade. Mas isso tudo vai depender sobre que objetivo você tem. Por que você está considerando fazer essa cirurgia? E, para mim, eu consideraria isso. E eu explicaria para você os prós e contras da cirurgia. Se as nossas opiniões coincidiram, claro que você vai fazer a cirurgia. Para fazer uma pergunta para o Dr. Adel, que eu acredito que é uma dúvida muito frequente. Dr. Adel, esperar ter uma lesão mais complexa ou operar mais precocemente a mão? operating sooner. Operar o mais rapidamente possível. Yeah, quick, short and sweet. Swift. Então, a gente encerra o primeiro dia do 5º Congresso da Débora, agradecendo a presença de todo mundo.